Vamos lá, a gente parte agora para a questão de número 15, que apareceu na prova do CFO de Minas do ano de 2019. Vamos para a questão. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais recebeu 25 pedidos de avaliação da necessidade de corte de 25 árvores em diferentes bairros da capital. Sabe-se que esses pedidos eram oriundos de 5 regionais distintas, explicitadas na tabela a seguir. Então, olha só, a gente tem 5 regiões aqui, por exemplo, a Pampulha, e lá na Pampulha tem que cortar um total de 4 árvores. Em Venda Nova tem que cortar um total de 6 árvores e por aí vai. Para otimizar o trabalho, os bombeiros envolvidos devem criar uma rota em que todos os 25 pedidos devem ser atendidos. A rota constituída deve seguir estes critérios. Os bombeiros só seguiriam para outra regional quando concluíssem o trabalho da regional em que estavam atendendo e assim por diante. Ou seja, o que está dizendo esse critério aqui? Vamos supor que os caras decidiram começar por Barreiro. Nada de errado com isso. Só que eles só vão sair dessa região aqui depois que terminar de cortar essas 8 árvores. E aí passa para a próxima região, tá bom? Em uma mesma regional, a ordem entre as árvores avaliadas poderia ser escolhida livremente. Então, se o cara chegar aqui em Barreiro, tanto faz por que árvore que ele começa. Ele vai escolher lá. A ordem entre as regionais poderia ser escolhida livremente para constituir a rota de atendimento. Então ele também vai escolher se ele quer ir primeiro para Barreto ou primeiro para Venda Nova e por aí vai. Quantas rotas de atendimento diferentes podem ser elaboradas pelos bombeiros envolvidos? Então olha só, vamos lá, o que a gente precisa prestar atenção aqui? Esse é um problema de análise combinatória, é um problema de contagem, a gente quer contar quantas rotas possíveis a gente consegue formar aqui, e dentro da análise combinatória, a gente está falando de um problema de permutação. Olha só, vamos supor que eles vão começar pela Pampulha. Lá na Pampulha tem 4 árvores para ser cortada. De quantas maneiras distintas ele consegue escolher uma ordem para poder cortar essas árvores? Por exemplo, vai primeiro cortar a árvore A, depois a árvore B, depois a árvore C, depois a árvore D. Isso seria uma rota. Ou então, não, ele vai começar pela C, depois ele vai para A, depois para B e depois para D, entende? Isso seria uma outra rota. Quantas rotas distintas a gente consegue formar? Repara que a gente tem 4 objetos e a gente quer embaralhar esses objetos. Eu quero mudar a ordem desses objetos, a ordem com que eu escolho esses objetos, que são as árvores, certo? Então, o que acontece aqui? Olha só, a gente tem 4 casinhas, e aí eu tenho 4 possibilidades de escolha para a primeira casinha, depois 3 para a segunda, 2 para a terceira, e 1 para a última, porque só vai sobrar 1. É ou não é verdade? Isso daqui é o que a gente chama de 4 fatorial. Essa exclamação, ela representa justamente essa operação que a gente está fazendo aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você multiplicar tudo, né, vai dar 24, significa que existem 24 rotas, mas uma outra forma de você representar esse número é escrever ele nesse formato aqui, 4 fatorial. Então você tem 4 fatorial possibilidades de escolha para Pampulha. Seguindo essa mesma lógica, sem precisar desenhar tudo, a gente teria 6 fatorial para Venda Nova, 8 fatorial para Barreiro e assim sucessivamente para cada uma dessas regiões. É ou não é? Então, olha só, vamos desenhar essas regiões aqui, ó. Então, isso daqui é a região da Pampulha, a gente tem 4 fatorial possibilidades ali dentro. Depois a gente tem a região aqui de Venda Nova, com 6 fatorial. Depois a região de Barreiro, com 8 fatorial. A região do Centro-Sul só tem 2 arvorezinhas ali, ó. 2 fatorial, 2 vezes 1, 2. 2 possibilidades, na verdade? Ou eu começo pela árvore A e depois vou para B, ou eu começo pela B e depois vou para A. Perfeito, então a gente tem 2 fatorial possibilidades aqui. E por último, a região norte, 5 fatorial possibilidades. Só que olha só, cada quadradinho desse daqui representa uma região diferente. E a gente pode embaralhar essas regiões também. Quantas regiões a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu preciso fazer a permutação externa dessas regiões. Preciso embaralhar esses elementos aqui também. E aí eu multiplico tudo por 5 fatorial. E aí, qual é a alternativa correta? Vamos dar uma olhada nas alternativas aqui? Ó,
4 vezes 6 vezes 8 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Fatorial na frente de cada número, tá bom? A única alternativa que satisfaz essa condição é a alternativa D aqui, ó. Um pouquinho fora de ordem, mas, ó, 4 tá aqui, 6 tá aqui, depois o 8 tá aqui, o 2 tá aqui no comecinho, 5 fatorial, tá aqui e tá aqui. A alternativa correta é a alternativa D. É isso aí, essa foi a resolução da questão de número 15 do CFO do ano de 2019. Tô contando com aquele seu like maroto. Lembrando que aqui na descrição do vídeo você vai encontrar links para outras playlists com resoluções do CFO também, tá bom? Todas as questões Fundep e eu te vejo agora no próximo vídeo.